Olá pessoal, aqui é o professor e consultor Henrique Mascarenhas da GS. Hoje eu vou falar nessa aula aqui, mostrar um exemplo de cobrança de armazenagem lá no Porto de Santos, sem pré-negociação de tarifas com o terminal portuário, que aí entra na tabela pública, tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo, foram 18,9 metros cúbicos e se não tivesse uma pré-negociação de tarifas no terminal, porque na verdade nesse exemplo aqui teve, tá? Pré-negociação de tarifas com o terminal portuário. Essa pré-negociação ela foi feita antes mesmo da mercadoria ser embarcada lá fora. Agora, para quem não tem uma pré-negociação de tarifas, pagaria esse valor aí. Você vai ver que é um valor bem absurdo, bem muito absurdo mesmo, totalmente fora da realidade. E pode acontecer. Então vamos supor, se você tenta fazer um processo de importação e você deixa o fornecedor contratar o frete marítimo no contêiner compartilhado, se você não tem alguém que possa fazer uma pré-negociação de tarifas com o terminal de destino, se você não sabe aonde que vai parar esse container, onde que ele vai ser desovado, você pode correr um grande risco aí, provavelmente vai pagar tarifas absurdas e vai inviabilizar a sua importação. Tá? Tô sendo sincero aí com você. Então tem que fazer uma negociação prévia de tarifas lá no Porto de Santos com o terminal, saber qual terminal que a sua mercadoria vai parar, fazer uma pré-negociação, senão você vai cair para trás. Então, nesse caso aqui, ó, foram 18,9 metros cúbicos, 2.496 quilos, tá? Data base, dia 7 de abril de 2026, foram 2 períodos de armazenagem. E olha só o tanto de despesa aqui, ó, que eles cobram. Abertura para vistoria, API recintos, nem sei exatamente o que seria esse API recintos aqui, armazenagem, aspiração simples de container, atendimento Ministério da Agricultura, LCL, container compartilhado, cadastro de IBL, carregamento de saída, desunitização, devolução de vazio, estadia, taxa administrativa de entrada, saída, movimentação interna, posicionamento, presença de carga, remoção, scanner, taxa de liberação, taxas portuárias, impostos. Final das contas, R$ 70.854,82, tabela pública. Como tinha uma tabela pré-negociada com o terminal, era 11.500 o primeiro período, 19.000 o segundo período. Tá? Então, se a armazenagem lá no Porto de Santos ela é cara. Para quem já tem tabela pré-negociada, já não é uma coisa barata. Para quem não tem, então, aí você desiste da vida. Tá? Você desiste da vida, porque aí vai inviabilizar o seu processo de importação. Então, igual nesse exemplo aqui. Uma carga de 18,9 metros cúbicos, se não tiver essa tarifa aí de pré-negociada, R$ 70 mil. Totalmente inviabiliza o processo de importação. Primeiro período, 11.500, que é o primeiro período você tem um prazo, normalmente algo em torno de 10 dias aí para liberar a mercadoria. Se não conseguir, entra no segundo período. O segundo período é muito mais caro, tá? Muito mais caro. Então, esse segundo período pode ser causado por vários fatores. Às vezes, uma fiscalização, deu um canal vermelho, ficou mais tempo parada lá, ou aconteceu algum imprevisto no meio do caminho, o importador às vezes demora a emitir uma nota fiscal de entrada, demora para fazer, né, pagamento de alguma despesa lá para o despachante, acaba atrasando o processo, e aí entra no segundo. Então, é isso aí, mostrar a realidade, tá? Muito, muito caro. E detalhe, lá no Porto de Santos você ainda consegue fazer negociação prévia de tarifas. Tem vários portos que você não consegue. E aí você vai ter que negociar. Tudo bem que às vezes não chega nesses valores tão absurdos, né? Igual Santos aqui. Mas tem portos aí que é uma caixinha de surpresa também, que você não consegue fazer negociação prévia de tarifas. E aí você tem que entrar em contato com eles, ter uma base já de quanto você vai gastar de armazenagem, movimentação de carga, para fazer a sua estimativa da forma correta. Mas não chega a ser esses valores tão absurdos igual estão aí, tá? Mas é isso. Então, antes de fazer a importação, ter noção que tem despesas além do frete. Frete é barato, mas tem outras despesas além do frete, no caso da importação marítima, que tem que ficar atento. Se você está precisando de um curso ou de uma consultoria, entre em contato. Os dados estão aí para a gente conversar mais sobre esse assunto. Até mais. Tchau, tchau.